Antes de começar, eu vou dar uma foto aí para cada um dos dados. Começar assim mesmo de verdade, aí vocês vão me acompanhar. Excelentíssimo Senhor, presidente desse egrégio Tribunal do Júri, doutor Elvio. Doutor Elvio, mais uma vez, eu gosto de dizer assim, quando eu tenho um colega lá de sua cidade, que é um juiz, que é embate direto, mas esses juízes novos, todos, é tranquilo. Doutor, não está pegando aí não? Minha voz? E eu digo sempre, eu gosto da voz aqui. Eu digo sempre, doutor Elvio, que nós já fizemos até júri, eu conheço Vossa Excelência desde Avelino Lopes, e sempre foi essa calma toda, e apesar também que as partes também estão contribuindo, o senhor não levantou a voz com ninguém, porque eu entendo que as partes também estão contribuindo para o trabalho. Mas sempre foi essa calma, mas na hora de servir o senhor é também. E portanto, Vossa Excelência, é um prazer, quando eu soube que o senhor está na presidência desse egrégio Tribunal do Júri, eu senti, doutor Cleor, mais animado, porque eu sei a competência de Vossa Excelência, principalmente quando na aplicação do direito. Também quero agradecer ao doutor Tiago Belchior. Eu estava esquecendo dele, mas tinha feito um júri não tem muito tempo, em Ribeiro Gonçalves. E doutor Ribeiro Gonçalves, o senhor tinha materialidade e o senhor tinha autoria. Mas hoje o senhor quer tirar leite de pedra que não vai, não tem como. Naquele lá, inclusive, minhas teses eram só para tirar as qualificadoras, porque a autoria estava lá, né? Mas é um bom promotor, ele está aqui para defender suas teses. Talvez na cabeça dele não é nem as teses dele, mas o Ministério Público ele é muito fechado. O outro, não foi o senhor que denunciou, né? Acho que nem não sei nem se as alegações finais foi Vossa Excelência. E aí, eles vão sustentar a denúncia lá de trás. Mas é assim mesmo. Quero agradecer aqui a presença do doutor Chiquinho. É um pequeno homem, mas está aqui firme. A presença do doutor Cleo. Vou contar como eu cheguei nesse processo. A esposa do prêmio já tinha visto falar em mim, ligou para mim. Aí eu disse: olha, tem outro advogado que eu conheço, mas está fazendo tudo normal. Passou, ela me ligou. Eu digo: agora eu vou dizer que meu colega de profissão, sou amigo dele, ele não está mais fazendo normal não, porque ele não tinha apresentado as alegações finais. E eu disse assim: isso fica até difícil, doutor Cleo. Quando eu falei isso, ficava difícil você pedir uma liberdade, porque eu ia dizer o seguinte: assuma 64, a defesa defendeu causa, a demora. Eu falei isso aí para ela. E não peguei o caso. Aí ela ligou para mim: doutor Dima, dá uma olhada no processo, porque eu faço isso mesmo com você. Aí eu vi o doutor Cleo, pronto, deu um advogado à altura desse caso. Eu conheci o doutor Cleo trabalhando na área civil, e acho que ele viu um júri meu e perguntou: doutor, como é assim no júri? No júri é coragem e você estudar o processo.
Você não pode ir para o júri sem saber o processo. E aí ele começou a fazer júri, falava para mim o caso, e eu dava até umas dicas de tese, depois não prestou mais de mim. Porque nós temos muitos advogados que dizem assim, eu sou criminalista, mas nós não temos 50 que faz júri. E aqui nessa região, tem um doutor Fleu, ali em New Wales, simplesmente não conheço ninguém. O Márcio Landinho lá em São Agnolado, Cleuto Portela aqui, Evaldo ou Edivaldo, uma coisa assim, e o doutor Juraci Leite. Os outros podem até fazer, mas os que eu conheço é. E eu digo que o doutor Fleu é um grande tribuno. Entende o processo? E hoje, eu não sei nem o que eu vou falar mais, porque ele já falou tudo. Mas eu copiei umas coisas ali do promotor falando. Aí o doutor Fleu me convida para me vir nesse processo. Eu digo, eu conheço o processo, mas por cima. Eu só vou lá se realmente esse rapaz é inocente. Você me dá 2 dias, ele me deu 2 dias. Eu olhei o processo e digo, rapaz, não tem como condenar com essa prova, só a mulher do cara. Dizendo que foi o cara, porque teve uma desavença antes, doutor, estou contigo. E estou aqui. Portanto, eu vim porque era inocente. Porque se ele fosse culpado, eu vim mais por muito dia. Te diga a verdade. Quero agradecer aqui o Serventuário da Justiça, Polícia Militar, Polícia Penal, a pessoa do Isaú, que eu conheço há muitos anos. Quando eu comecei a advogar, eu conheci Isaú de New Wales. Familiares da vida. Esse que vos fala, Vossa Excelência. Eu perdi um irmão mais novo que eu, 2 anos, baleado, em Brasília. Eu fui até lá em Brasília. Minha mãe tem 95 anos, completou agora no julho. 95 anos. Teve um neto que ela criou que morreu no acidente, era quase morto. E nós dois, como é que a gente disse que o filho morreu? Mas foi o jeito de dizer. Sabe o que ela disse? Eu já estava esperando, porque era cheio de problema, meu irmão. E fui de Brasília. Aí sabe o que foi que o policial disse? Não, a gente investiga, mas tu sabe como é. Viu que eu era advogado, criminalista, tal. Mas tem um cara aí, um agente aí, se der um negócio para ele descobre. Eu digo, não, doutor, eu não quero isso não. Porque se eu pagar para descobrir, vai trazer o inocente para aqui para mostrar que trouxe. E eu não quero isso. Eu aqui não quero. Até hoje ninguém sabe quem foi. Porque podia trazer qualquer um noiado lá. Foi esse aqui. Qualquer pessoa que teve. Tinha até um cara casado com uma enteada dele, que teve um problema, quiseram jogar o cara. Eu digo, mas desse jeito a gente não quer não. Portanto, eu estou trazendo esse caso para também jogar aqui o que nós estamos vendo hoje. Familiares do acusado. Eu quero ler. Essas pessoas com esse nome de justiça não são familiares da vítima, são familiares do acusado. O que é que diz aqui? Não se promove justiça fazendo injustiça. Esses aqui são familiares deste rapaz que está aí. Não são familiares da vítima. E eu concordo plenamente. Faz justiça
justiça, investigando quem realmente matou o Edson. Não jogar, vendo o primeiro que vem na cabeça e dizer: foi o Breno porque anos atrás teve uma briga entre eles. Pois bem, Vossa Excelência, eu quero também agradecer os jurados. Vossa Excelência tem duas coisas que, se eu pudesse, doutor Freire, tirar da Constituição esse nome jurado, e outro nome era sentença de pronúncia. Porque Vossa Excelência, um dia um promotor veio achando que esse advogado aqui estava adulando os jurados para ter o voto, e disse: olha, eu não faço isso. Vossa Excelência, aqui tem professores. Qual é o pronome de tratamento para juiz? Vossa Excelência, vocês, a partir da hora que levantaram o braço e o doutor fez o juramento, vocês deixaram de ser um cidadão comum e passaram a ser um juiz para determinar a vida daquela pessoa que está ali. Portanto, a partir da hora do juramento, eu trato como Vossa Excelência. Por isso que devia ter esse nome de jurado. Jurado é quem jura. E tem tanta pessoa que jura. Já o juiz não. O juiz tem que julgar com independência. Tem que julgar com imparcialidade. O juiz aqui não está para agradar o promotor de justiça. O juiz não está para agradar a família da vítima, nem a esposa da vítima, nem tampouco para agradar o doutor Freire, o doutor Chiquinho e o Breno, e nem a defesa, e nem o familiar do Breno. Estão aqui para operar justiça. Como o doutor Freire disse, se tiver alguma prova que esse rapaz matou naquela noite o seu Edson, o condene, se tiver alguma prova. Vossa Excelência, Freire, eu digo aqui que tem que ser com prova em conteste. Neste caso concreto não tem prova nem disso. É uma palavra de uma pessoa que aquela briga de 2022 foi causada por ela. Ela incentivou o marido. A briga foi causada por ela. Porque passaram se cruzando e a estradinha estreita disse que tirou o fino. Vocês sabem o que é fino. A briga foi causada por ela. Por isso, Vossa Excelência, aí tem outro papel que vocês têm, sentença de pronúncia. Isso não é uma sentença. O que está aí é só um juiz de admissibilidade. Ou seja, o juiz só está dizendo que tu vai para júri. Ele não está dizendo que ele é culpado, não. Aqui trouxe um ensaiozinho da liberdade dele. É porque tem também uma súmula que diz que não há constrangimento legal quando você é pronunciado. O que é pronunciado? Dizer que tu vai para o júri. É só isso. Aí não está decidindo nada sobre a situação dele. Portanto, eu quero agradecer a presença aqui no Conselho de Sentença do juiz dessa causa, Edinalda Maria Campos dos Santos, Eliseu Bezerra Neto, Elka Maria Ferreira dos Santos Purim, Débora Maria Saraiva da Silva, Lucimar Maria da Rocha, Francisco Lustosa Filho e Francisco Luzimar de Carvalho. Vossa Excelência, antes de entrar nas teses, eu quero desenvolver o que eu vi e o que eu não aprendi nos bancos da escola de direito. Hoje eu vi tudo que não devia ter visto. Hoje eu vi tudo que é. Doutor Freire, eu tenho mais de 400 júris nas portas, mas hoje eu vi os absurdos dos absurdos, dito pelo promotor de justiça. Eu não estou aqui para passar mão, e eu vou dizer tudo que ele falou e falando que é um absurdo.
Mas por que o doutor faz isso? É porque ele quer tirar a lei de pedra, como diz o nosso caboclo aqui no interior. Quando você não tem nada, você não pode apresentar nada, doutor Frei. Pois bem, provas testemunhais. Vossa Excelência, aqui não tem prova. Aqui as provas testemunhais que tem militam em favor dele. Daquela moça do celular que dá essa foto aí com vocês. Aí é testemunha. O Ministério Público não trouxe testemunha nessa audiência desde o início. Que você tem que falar. Eu tenho que dizer para vocês o que é testemunha e o que é informante. Informante, geralmente o informante tem interesse no processo, tanto pelo lado como pelo outro. E o Ministério Público aqui, eu digo o que ele disse, eu vou confirmar, que não existe testemunha de defesa e de acusação, existe testemunha do processo. E é verdade, por isso que muitas vezes as testemunhas que eu trago é do próprio Ministério Público, é melhor para mim. Neste caso, o Ministério Público não tem uma única testemunha. Mas doutor, a mulher falou aqui, o pai do vítima falou, eles são informantes e eles têm interesse no processo. Eles têm interesse na condenação. Se tem interesse na condenação, ele não presta juramento. Se ele não presta juramento, ele pode mentir, pode fazer qualquer coisa, como todos os dois fizeram aquilo. Todos os dois fizeram. E eu vou mostrar que mentiu. Aí doutor Frei, eu escrevi ali, como o Ministério Público não tem prova, está registrado, ele disse, conforme as provas que vocês vão absolver, eu dei um sorrisinho assim, porque é verdade, está gravado, o próprio Ministério Público diz isso, depois ele tem que voltar atrás, não, estou falando, a prova tem que condenar, mas ele disse, conforme as provas, vocês têm que absolver. Aí eu digo, ele vai pedir a absolvição. Mas não, conforme as provas, tinha que absolver ele, e ele tinha que pedir. Vossa Excelência, o doutor Tiago, como bom promotor que é, ele sabe que ele não tem prova. Ele sabe que ele não tem prova. Ele passou o tempo todo falando em materialidade. O que é materialidade, Vossa Excelência? Materialidade é o corpo. Como aconteceu? Quantos tiros levou? Isso chama materialidade do crime. E se ele não precisar gastar um minuto, que a própria defesa sabe que esse Edson morreu. A própria defesa deste homem foi lá mostrar áudio, mostrar tudo, mostrar as fotos. Será que eu vou dizer que esse rapaz está dentro da casa dele e chega duas pessoas e ele não foi executado? Não estou questionando isso aqui não, a defesa não. Mas como ele não tem nada, ele tinha que encher a linguiça. Aquele negócio de encher a linguiça. Eu vou falar. Vossa Excelência tem que falar. A materialidade não está se discutindo aqui não. Nós estamos discutindo se foi esse rapaz que matou o outro. Não estão discutindo. Isso ele não tinha nem perder esse tempo. Ele tinha que dizer que foi ele, por isso. Cadê? Eu digo, eu cheguei ali e sorri até para o policial. Eu digo, será que o doutor vai passar o tempo dele todo falando em materialidade e não vai mostrar que esse rapaz foi quem matou o outro? Eu sorri ali para o policial e disse isso. Aí quando eu fui no banheiro. Quando eu voltei, eu estava com materialidade. Não vi nada à prova. Foi ele que matou. Aí Vossa Excelência, ele fala nas qualificadoras, tal. As qualificadoras eu posso até dizer que existiu, mas para que tenha as qualificadoras, ele tem que trazer para esse plenário o autor do crime.
Disse: olha, o autor do crime está aqui. E ele matou dessa maneira, tal. Eu não vou nem discutir qualificadora. Para isso, tem que trazer o autor do crime aqui. E foi isso que ele não trouxe. Portanto, o doutor Freire já falou até isso, mas eu estou dizendo materialidade, 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 materialidade. Mas cadê a autoria, doutor? Cadê a autoria? O mínimo nem disso de autoria não tem. Porque ele traz dois informantes, um informante disse que não sabia de nada, nem ela falou, mas eu vou ver o depoimento dela. Aqui não precisa inteligência para antes de começar a estar dizendo que fosse o rapaz. Perícia do local do crime. O que me interessa a perícia do local do crime? Perícia de local de crime não indica o autor do crime. Não indica. Está o crime lá, foi aqui nessa casa, o sangue aqui, não sei o quê. E cadê? O local do crime tirou as palavras. Cadê a arma? Olha, saiu dessa arma e a arma foi aprendida contigo. Foi aprendida alguma arma com aquele rapaz? Não. Mesmo porque, Vossa Excelência, eu não vou discutir perícia. As perícias da materialidade não determina o autor do crime. Aí, Vossa Excelência, nós temos no nosso direito penal, hoje eu também esqueci isso aqui todo. Quem alega é quem tem que trazer a prova. Não, é quem acusa. Não é quem alega, não. O ônus da prova é da acusação, Vossa Excelência. Até o menino que está entrando no curso de direito, no primeiro semestre, ele já sabe isso. O ônus da prova é da acusação, não é da defesa, não. A defesa aqui tem que ficar sentada aqui e não abrir nem a boca e ele provar para Vossa Excelência. Mas, infelizmente, neste país, quem tem que provar a inocência é o acusado. E quando o acusado traz a prova da inocência, ainda é questionado, como eu vi hoje. Vossa Excelência, foi aprendido o celular do rapaz. Aí vim com essa faléia, vim com essa historinha, e a perícia. Vocês estão vendo aí, vocês estão vendo o que está acontecendo no Piauí mesmo. Está vindo curso, está vindo as pessoas fazer curso de São Paulo, de todo lugar, sobre celular roubado. Eles sabem onde é que o celular está. O celular roubado há 3 anos, estão indo buscar na casa quem está com o celular. Aí vem com essa história. Sabe o que foi que aconteceu isso aqui? O celular do rapaz foi apreendido. Mandaram para a perícia e eles perderam. Quando perde, eu tenho amigos em todo lugar. Quando perde, eles vêm com essa história desse lado, que não pode, não sei o quê, mas não devolve o celular. Duvido se ele foi devolvido para o processo. Duvido! Quando eles fazem realmente a perícia, o celular devolve o processo. Aí eu duvido se isso aqui foi devolvido. Porque foi perdido. Aí vem uma história. Outra coisa, Vossa Excelência. Não é a polícia que dá a localização do celular, não. Não é a polícia científica, não. É a operadora do carro. Ela é quem dá. Aí, olha, ele está dizendo aqui que estava na casa da dona fulana. Rapaz, vamos pedir aqui. Eles sabem disso, não é polícia científica, não. O celular para saber onde é que ele está, ele pode estar debaixo da água. Por onde ele andou, sabe.
Sabe por onde ele andou? Fizeram isso? Fizeram isso. Tem ela dizer que foi ele, por isso que eu vou ler. Que ela não dá certeza. Ela diz por conta do caso. E tem outra que diz, não, ele não veio aqui, ele é da foto. Olha e tal. Aí, o ônus da prova, quem é que tem que provar? É o Ministério Público. Interessa para ele? Olha, Vossa Excelência, eu fiz um júri aqui de uma senhora que era empregada doméstica, entrei no caso, porque era uma sacanagem que estava fazendo com essa empregada doméstica. O marido matou a mulher, prefeito, e jogou para a empregada doméstica. E eu entrei no caso de graça. Essa perícia desse prefeito foi a mais bem feita que eu já vi. Aqui é o prefeito, aqui é o Bruninho, lá do interior. Lá o prefeito Lagoa do Sítio foi perícia de todo jeito, mas aqui não precisa. Aqui não precisa, só precisa a dona Gabriela dizer que é ele e está valendo. Não precisa perícia, porque tu é pobre, meu filho. O prefeito, toda a perícia foi feita. Só o horário da morte da mulher que ele disse que falou com ela às 6 horas, tinha 3 exames diferentes, constatando que era mulher negra. E eu verificava a empregada doméstica, era um absurdo. Mas perícia faz. Está aí no celular desses grandes intelectuais da internet. E a polícia vai buscar uma tal de nuvem. E no caso da geolocalização, não precisa não. O número do celular, seu bebê. Se o juiz, mas parece que tem que ser a ordem judicial, disse, eu quero o celular de dona fulana nos últimos 30 dias, dá todo o percurso. E quem que dá é a polícia. É a TIM, se o senhor era TIM, é a Claro, se o senhor era Claro. Quem dá isso? Foram buscar isso? Não. E quem ia buscar? Ai, bota o dedinho aqui e está aqui a senha. Não, doutor. A geolocalização não precisa de senha, não. Meu celular está bem aqui. Manda fazer a geolocalização e vai dizer que eu saí de Teresina tal hora, cheguei aqui no hotel tal hora. É a TIM que vai dizer, porque as torres são da TIM, não é da Polícia Civil, não. Fica registrado nas torres. Toda operadora tem torre em todo lugar para saber onde é que o celular está. E Vossa Excelência tem um caso difícil para mim. O cara disse o quê? Eu estava na casa do meu pai, no interior, na hora do crime. Esse crime é muito conhecido aqui, foi agora, são de toda a televisão, no caso de Taueira. Está entendendo? Que matou a enteada que estava grávida. Eu estou com esse caso. Ah, você estava lá? Na casa do seu pai? Estava. A primeira coisa que pediu foi a geolocalização do celular dele, na hora do crime estava. Entendeu? Na mesma hora, foi 3 dias, né? Eu estou no caso. Caso difícil que eu estou dizendo está aqui. Porque se ele tivesse pelo menos entendido, não, eu fui para o interior e deixei o celular na casa, porque era enterrado na mesma casa, aí eu tinha como defender, foi dizer que não. Que não tinha dado o celular para ele, dado. E aí? Vai mentir? Porque foi que não fizeram com esse rapaz Breno aqui? Talvez até fizeram, mas disse, não, ele não está de cuidado não. Mas vai ser ele mesmo que vai para o tribunal do júri. Se o jurado acolher o que nós vamos falar, ele está condenado. Ah, se alegou que ele estava lá na casa da mulher lá. Quem alegou é quem tem que trazer a prova, não, doutor. Isso aí, se for desse jeito, eu esqueci todo o direito. Eu esqueci todo o direito que eu estudei. Não é nem estudei, é nesses anos de vida. Parece que artigo 156 do processo penal diz isso aí. Que é a acusação que tem que trazer a prova.
Se tu mete o dedo na cara de um, tu fez isso, tu é que tem que provar para mim. Não é tu que tem que provar que tu não é aquilo. Isso é lógica. E no caso do tribunal do júri, vocês, não tem. Tem que ter a plenitude da defesa. Nos outros crimes, ampla defesa. O tribunal do júri ela tem que ser plena. E para ela ser plena, o Ministério Público tem que trazer as provas para o jurado julgar. Para não deixar o jurado numa situação. Olha, como é que ele alega que o Estado é deficiente para provar que o celular esteve naquele local e você vai dizer não, condenar dando aquela prova. É ele que estava lá. Se o Estado, quem disse isso aqui? Quem disse que o Estado é deficiente para provar? Foi eu que disse. Vocês ouviram quem foi que disse aqui? Ministério Público. Aí vocês vão jogar, eu vou jogar para o jurado condenar. Eu não tenho a prova porque o Estado é ineficiente, mas meus jurados, é a mesma coisa dizer minhas forças armadas, meus jurados vão condenar. Mas Vossa Excelência não são jurados de ninguém aqui, nem meu, nem do juiz, nem da família da vítima, nem da família do acusado, nem da defesa. Vossa Excelência são independentes. Olha, se vocês vão dizer assim, se o Ministério Público diz que o Estado foi ineficiente para provar que aquele rapaz não estava lá, estava na casa da outra testemunha, porque essa é testemunha. Essa é testemunha. Essa aqui, que veio aqui e mostrou a foto e disse que meu celular está aqui. Essa é testemunha. Ela prestou um compromisso. Nem o pai da vítima e nem a mulher da vítima prestou compromisso. Eles podem mentir, podem fazer qualquer coisa, porque tem interesse na condenação. Portanto, pastor, basta só dizer a esposa disse que foi ele. Não foi possível a extração de dados, já disse aqui. Ele estava. Aí ele vai além. Disse que ele tem que provar que ele estava lá na casa daquela mulher. Não, quem tem que provar o Ministério Público. Olha, tu não estava na casa daquela mulher, não. Tu estava lá no crime. Dizer que o depoimento de Dona Gabriela é forte, um depoimento mentiroso. Eu sou muito elegante para chamar, você está falando com a verdade, mas o que foi mentiroso mesmo. A pessoa que mente, dizer que o marido era bonzinho, que nunca pediu medidas protetivas contra ele, e a gente puxa a prova e mostra, tudo que ela falava não tem realidade nenhuma. Que ela mentiu para vocês. Mentiu. E além de 2017, 2019, a mãe dela entrou com a medida protetiva. Porque ela mentiu, disse que ele não tinha. Você sabe desse processo, mas eu fiz uma pergunta, doutor Fleury. Primeiro, você vivia com ele desde quando? 2016. Eu podia ser outra mulher. Aí em 2016, eu disse, era a senhora mesmo que estava. Não era disse que estava. Mas quando foram buscar o doutor Fleury, como tinha no processo, o número dos processos, ela não soube. A pessoa que mente num depoimento para prejudicar outro, tudo que está naquele depoimento dela não tem validade, porque ela tem interesse na condenação, porque ela que deu causa à desavença deles dois em 2022 por conta de um passar próximo do outro, tirando fim, estradinha muito curtinha. Ela vai do campo de futebol, volta, mas isso também não quer dizer que ele matou ninguém. Vossa Excelência, Vossa Excelência, outro absurdo que eu vi, que tem hora de mostrar a prova.
Olha, terminou a instrução, não pode trazer mais nada. Esse foi um absurdo. Nós temos o artigo 422, quando é transitado e julgado a sentença de pronúncia, que eu digo decisão de pronúncia, o juiz manda intimar as partes para fazer o quê? Apresentar o testemunho e diligência. Diligência é qualquer prova que você colocar. E pela plenitude da defesa, quando tiver 3 dias antes do julgamento, para não pegar a defesa de surpresa, a acusação de surpresa, ou a defesa, você só pode julgar documentos 3 dias antes. Que tempo foi que foi? 4 a 3 dias antes. Não, mas é aquele outro juro. Era do outro juro. O juro era para ter acontecido 2 a 3 meses atrás, você está acontecendo hoje. Quando joga esse documento lá, a parte, Vossa Excelência, parte, que ele disse que não, a parte pode, e não está o joelho, contestar o documento. Contestou? O doutor Tiago contestou esse documento, essas fotos aí. Ele não contestou porque é verdadeiro, porque ele tinha que pedir uma perícia e a menina entregar o celular. Está aqui. Está aí o celular. Mas quando eu coloco um documento, a parte adversa é que tem que contestar. Ele contestou? Contestou, é verdadeiro. Se não contestou, é verdadeiro. A presunção de veracidade foi a partir da hora que ele tomou conhecimento do documento, essas fotos, e não contestou. Portanto, Vossa Excelência, eu digo que hoje eu tive uma aula, desaula do direito. Uma aula dizendo o contrário de todo o direito que eu aprendi. Tem no 422, não é na audiência, você na audiência. Na audiência você pode pedir diligência também. É tanto que a plenitude de defesa só tem uma restrição. Tem que ser 3 dias antes do julgamento. Ele juntou 3 dias antes do julgamento, mas nem teve o julgamento. Estava mais de 2 meses. E ele nunca contestou essa foto. Dizer que passou do momento é até engraçado. Para não chamar cômico. Contexto, porque você não contestou do júri, que nem estava tendo esse júri agora. Junta, eu quero juntar o celular dela para periciar. Cadê? Foi feito? Não. Pois a foto é verdadeira, porque ele não contestou. Aí ele fala na liberdade provisória, sabe o que é isso aí? Disfarçadamente, para julgar mérito, é que ele diz assim, ele está preso. Quem está preso está culpado. Não, vocês. Isso não quer dizer isso que a pessoa estando presa não é culpada, não. E nem quem está solto é inocente. Nada disso. Quantas vezes já foi juro que o cara está solto e sai condenado dali? Outras vezes o preso sai absolvido. Agora mesmo vem absolvido. O cara preso há 2 anos. Aí é para chamar atenção. Está preso, está condenado. Está preso, é culpado. Não é assim. E outra coisa, Vossa Excelência, a prisão desse rapaz, eu achei um absurdo. Me desculpe quem veio a prisão, mas eu achei um absurdo. Baseado na única prova dela ter falado que foi. Mas eu vou ver o depoimento dela. Quantos minutos eu falta aí? Quantos minutos? 20. Ainda falta? Só falta 20. Eita, mais rápido. Aí, peraí. Eu vou trazer aqui.
o tempo é muito curto. E eu de coração estou doido para voltar para Teresina. Mas de coração eu quero que o ministério tenha volta. Porque eu dá tempo de destrinchar isso aqui tudinho. Passo a passo. Porque agora que eu vou para o depoimento do senhor Miguel e dela. Mas eu vou destrinchar tudo. Eu de coração quero que ele volte. Nem que eu durma aqui e vou amanhã. Vossa Excelência, vamos ver o que diz seu Miguel Pai da Noite, que é genitor da vítima S. Jesus Barros da Silva, que a vítima reside a cerca de 15 metros de distância da casa do declarante, sendo que as casas ficam ladeadas entre si, com um terreno e uma caixa d'água elevada, pertencendo ao meio. Entre a residência do declarante e o da vítima, que não tem qualquer informação acerca do que no momento do crime, o declarante se encontrava dormindo nesse casa, quando acordou pelo barulho de muitos tiros, que não saiu imediatamente da casa, pois ficou com medo, que ao sair da casa para averiguar o que tinha acontecido, já se encontrou com a companheira da vítima, Gabriela, que veio correndo na direção da casa do declarante, gritando que tinha matado o Edson, que se dirigiu à residência de seu filho e se deparou com o mesmo namoro no banheiro da casa, que a Gabriela não deu, escuta isso aqui, que a Gabriela não deu mais detalhes dos fatos para o declarante, que não avistou quem praticou o crime, que perguntado se tem conhecimento de alguma inimizade envolvendo a vítima, respondeu que desconhece qualquer desavença envolvendo seu filho, pois ele nunca falou algo nesse sentido para esclarecer. Aí, que questionado acerca do episódio ocorrido em que a casa do declarante teria sido alvejada por disparo de arma de fogo, respondeu que até o presente dado o declarante não sabe quem atirou em sua casa, que na ocasião se encontrava na cidade de Teresina, na condição de acompanhar sua esposa que fazia estações especiais, que no presente momento não tem nada mais a acrescentar sobre os investigados. Vossa Excelência, o caso se deu da madrugada do dia 6 para o dia 7. Vossa Excelência, como é que a dona Gabriela viu o matador do seu marido e chega o pai do marido e ela não diz, olha, não. E se passa 7 dias depois e ela não diz. O depoimento dele, Vossa Excelência, é às 9h51 do dia 14 do mês de março. Nesse período todo ela não disse nada. É muito estranho, não é? É o pai da filha, é o pai do marido dela. Não precisa ser uma pessoa dotada de inteligência para compreender que a história não é verdadeira. Uma criança, quer jogar uma pedra nele. Papai, foi fulano que jogou a pedra em mim, chorando. Aí, o marido dela morre, ela conhece o atirador puro. Por quê? O que estava com capô, com aquela todo coberto, era justamente o que ela não conhecia, e o que ela conhecia estava com a cara limpa. É um assassino burro.
conhecia as vítimas, e as vítimas não conheciam, e ele vai de cara livre e o outro não, tu vai de cara fechada porque ninguém te conhece. Aí eu que conheço, eu vou de cara aberta, mato uma pessoa, e a pessoa que eu fico ameaçando todo dia, como foi dito, eu vou deixar viva, para provar que foi eu. Acredita numa história dessa? Eu estou falando, acredita numa história dessa? Não é com H não, é com E mesmo. História com E. História com E. Tem sentido. Um dia 14 o pai foi usar depoimento. Não foi no outro dia não, foi no dia 14. E ela nesse tempo todo não falou nada. Quem foi? Aí eu vou aqui e vocês. O depoimento dela foi no dia 7. No dia 7 ela deu esse depoimento. O do pai foi no dia 14. Ela em momento algum falou que foi o crime o pai da vítima. Eu digo, senhor Miguel, se fosse meu filho que tivesse morrido e a esposa dele, depois de 7 dias, nunca disse para mim que era o autor, eu ia desconfiar dela. Eu Vossa Excelência, eu já tenho um tempozinho, estou torcendo para seu filho. Agora vamos para o depoimento dela. Eu não vou fazer corte não. Eu vou ler todo. E a inteligência aqui, acho que todo mundo é dotado. Respondeu que convive em regime de união estável com a vida desde 2016. Que ambos têm 2 filhos em comum, sendo uma menina com 6 anos de idade e um bebê do sexo masculino atualmente com 1 ano e meio de idade. Que o crime foi praticado pelo vizinho de nome Brino, Henrique Pires, juntamente com um indivíduo que a declarante não reconheceu no mesmo crime. Tratando de pessoa de estatura baixa, cheia, não sabemos a declarante precisar se é gordura ou musculatura avantajada. Que, por volta das 23h40, a declarante e a vítima, além do bebê de 1 ano e meio de idade, filho do casal, se encontravam no repouso noturno, no quarto de dormir. Uma coisa que eu não fiz essa pergunta, que era para ter feito, até não teve. Como era o nome do prêmio? Aqui bota até o sobrenome. Eu só sei o sobrenome do meu filho. Que o imóvel possui apenas 3 cômodos, sendo um quarto de dormir, um banheiro anexo ao. Eu estou lendo aqui, porque esse aqui não interessa, lá. Mas vou ler todo para dizer que eu não cortei. Que ultimamente a vítima fazia uso de um tipo de comércio para crescer a barba, sendo que tinha passado o produto no rosto e estava aguardando secar. No entanto, adormeceu, enquanto que a declarante permaneceu acordada. Que a declarante ouviu batidos de vários cães nos fundos do imóvel e, como estranhou, os animais estavam latindo sem parar, o que não era comum. Acordou seu companheiro e alertou, mas a vítima não deu muita atenção para aquele fato, que cerca de 15 minutos depois, a luz do quarto ainda estava acesa, quando a declarante ouviu o som de respiração bem junto na janela do quarto, como se alguém tivesse encostado para olhar o interior do quarto pelas frestas da janela. E em seguida ouviu o barulho de avã correndo ao redor da casa, que eu também disse que não tinha dito isso. Que imediatamente apagou a luz. Olha a luz apagada! Olha a luz apagada aqui! Que continuou acordado, assistindo o vídeo do seu celular por algum minuto, que alguns minutos depois, a declarante também amanheceu, que cerca de meia hora depois, por volta de
15 minutos, a declarante estava dormindo quando acordou pelo barulho forte provocado pelo rompimento da porta dos fundos efetuado pelos autores do time. Aqui é a nossa luz, apagou a luz. Tudo tem um contexto. Apagou a luz. A luz apagada não vai acontecer uma questão. Eu digo que não conheço, eu vou dizer um caso que aconteceu comigo. Que a vítima se levantou, olhou para o declarante da cama, pois se recordou. Olha aqui ele botando o rapaz. Olha aqui, não tem tiro ainda. Que a declarante pediu para seu companheiro. Que a vítima levantou e olhou para o declarante, dizendo: é assalto. Que a declarante pediu para que seu companheiro se esconder debaixo da cama, pois se recorda. Olha, aqui não tem tiro nenhum, ela não está sabendo quem é. Pois se recorda de uma ocorrência datada. Vocês estão vendo aqui, não tem tiro, não tem Bruno ainda, não tem Breno ainda dentro da casa. Recorda de um vizinho nome Breno Brigado. E Breno efetuou disparo com arma de fogo na residência da genitora da vítima, também situado no povoado 3 Portos. Que logo, olha, o marido dela estava até na perícia, com ela, uma mulher doente, foi atirar, se ela ia atirar na casa do outro, atirar, mas quem foi preso foi ele. Que logo após as pancadas, aqui ela já está dizendo onde está, antes do Breno entrar, que já é o Breno. Antes da pancada e arrombamento da porta, no fundo, a declarante ouviu os autores falando logo que ele não deu para compreender. Ao mesmo tempo que a Júlia se dirigiu para a cozinha, acendeu a luz daquele cômodo, a cozinha. Imediatamente, olha, ela já, até agora os autores não entraram, mas o nome de Breno ela lembrou, que era o Breno. Ela disse que não fez isso aqui. Que começou a ouvir um disparo. Mas o nome do Breno já estava. O Breno já voltou. Antes de entrar. Que a vítima correu, já atingida por tiro, para se abrigar no banheiro, cuja entrada fica dentro do quarto de dormir. A luz acesa acendeu lá na cozinha. Lá na cozinha. Ele corre para o banheiro é dentro do quarto que foi entrado. Que na vida a declarante agarrou na jaqueta de ambos os autores. Dos dois ela agarrou. Enquanto suplicava para os autores se dirigirem para o banheiro. Porque quando a vítima estava no banheiro, aí o cara chegava, o mais cheio, segurava um telefone celular com a direita, que a declarante não sabe se o autor do crime estava filmando a ação criminosa ou apenas iluminando o local onde a vítima estava, já que a luz do quarto e do banheiro estava. A cena que ela conheceu foi dentro desse quarto. Dentro do quarto. A luz estava apagada. O cara estava lá. Ela não sabe se era filmando ou estava dormindo. Que após disparar várias vezes contra a vítima, no banheiro, o autor desconhecido da declaração abafou. Foi para a cozinha, enquanto o Breno ainda disparou mais alguns tiros na vítima. Apagaram a luz. Que durante a execução da vítima, os autores ficaram todo o tempo calados. Que no momento em que o Breno parou de atirar, ia saindo do quarto, a declarante novamente agarrou na jaqueta dele
momento em que ele deu um sacanão, jogando, declarando contra a parede. E isso continua a luz apagada. Momento em que ele deu um sacanão, jogando, declarando contra a parede. Em seguida, olhou fixadamente para a declarante, sem falar nada. E logo se evadiu juntamente com outro autor. Doutor Dimas, o senhor tem 3 minutos e meio. Pronto. Pelas portas, tinha recém-arrombado. Quebrei, trajava, botou um talpado. Que elas eram compreendo presente do provoado. Aí ela fala aqui, mas o prêmio já era para o seu prêmio. Apagar a luz do banheiro do novo prêmio, é o prêmio. Vossa Excelência, eu vou contar só uma historinha aqui rapidinho, e está terminando. Eu estava em Fortaleza, Praia de Iracema, numa barraca mais movimentada, no meio da barraca, chegou 2 indivíduos. E eu tinha um cordão, uma pulseira de tomar na frente de todo mundo. Eu olhei para a cara dele, o medo é tão grande que eu não sei se pegasse ele, eu não sabia se era isso. Aí eu levanto o tiro, a cara levanta o tiro, escuro, eu consigo. O cara com aquela. Isso não tem sentido. Aconteceu 2 casos agora. Um caso agora, o cara chegou, o rapazinho ia passando, o cara desligou, não estava na cara daquele cara. Pá, 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 pá. O cara foi para a casa dele. Com 2 horas mataram o cara. Quem foi preso? O rapaz que ele estava aqui, que era vingança. Quando foi colher as provas todas, nada a ver. Não foi nem ajuda. Absorvido na audiência. Absorvido na audiência. Porque não tinha prova. Não tinha prova que tinha sido ele. A mãe dele disse: ele foi lá para casa, ele estava na minha casa. Até aconteceu um caso de aqui em Oeiras, conhece? Um rapaz vendeu um plano de manejo para outro, 200 mil. E aí? Não queria pagar. 15 dias antes, um rapaz de Oeiras deu uma faca usada na cabeça dele. Os caras aproveitando mandaram matar ele, recebendo 7 tiros de pistola e não morreu. Ele caindo com os seus matadores. Agora, se ele não tivesse conhecido, aquele cara que deu a faca dele estava preso, condenado. E eu, como advogado criminalista de rapaz, o cara que voltou outro dia e ia te matar. Ele disse: foi ele não. Foi os caras que vendiam o terreno. Portanto, você tem que ter muito cuidado. Aqui não tem prova desse caso. E eu vou torcer para o povinho, porque o tempo é muito curto. E a defesa, só vou dizer o seguinte: a materialidade, se o rapaz morreu naquele dia, quando chegar no quesito de autoria, se for o prêmio, ele já morre tudo, porque não tem condição de Vossa Excelência com essas provas que tem aí, o condenar. Vocês vão dizer: não, 7 não. E meu muito obrigado. Certo. 1h22, 29 minutos e 44 segundos. Doutor Tiago, o senhor vai à réplica?